muitas horas. E Deus está dedicando também muita coisa para que você possa prestar atenção, se concentrar, porque são poucos minutos, mas que resultam de um trabalho de muitas horas. Êxodo 7:10. Então Moisés e Arão se chegaram ao faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante do faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores. Eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão e se tornaram também serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus ordenou a Moisés e Arão para ir ao faraó e lançar o seu cajado. E o que eles fizeram? Fizeram exatamente o que Deus ordenou. E o que aconteceu? Tudo. Quando você faz o que Deus ordena, acontece tudo. Todas as promessas de Deus estão vinculadas à sua obediência. Jesus falou lá em João 14:21, que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, e quando ele me ama, será amado por meu Pai, eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Tudo está vinculado à sua obediência. Se eles fizessem diferente, não ia acontecer o que aconteceu. Deus já sabia que Faraó ia chamar seus sábios, que com as essências ocultas, eles iam também jogar o bordão, e também ia virar serpente. Deus já sabia. Deus não precisava de Moisés e Arão ter poder para transformar uma madeira em cobra, porque eles não têm. Diga ao seu irmão: você não tem poder para fazer tudo que você precisa, mas Deus tem poder. E Ele, para fazer tudo o que Ele planeja na sua vida, Ele precisa não do seu poder. Ele não precisa que você faça reteté, nem que você pule, nem que você fale em línguas. Ele precisa apenas de uma coisa: que você obedeça o que Ele fala para você fazer. Ele precisa da sua obediência, da sua fidelidade, ao tal ponto que Ele diz que o justo vai viver da sua fidelidade. O justo viverá pela sua fé. Se ele for fiel, ele vai vencer. Se ele for fiel, ele vai prosperar. Se ele for fiel, ele vai quebrar cadeias. Se ele for fiel, ele vai destruir todos os seus inimigos. E ainda que passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você tenha luta na vida, você vai ter um final feliz. Você vai ter vitória, porque aquele que é fiel, Deus também é fiel. Deus se agrada da sua obediência. 1 Samuel 15:22. Deus se agrada da nossa obediência. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Todos sabem a história de Saul. Todos sabem que ele tinha que aniquilar o rei amalequita, todas as pessoas, todos os animais, destruir tudo que eles tinham. Deus tinha planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Muita gente usa isso para relaxar. Muita gente usa isso, o poder de Deus, para falar assim: Deus é onipotente, Ele vai fazer, então eu posso relaxar. Mas aqui, o que aconteceu na vida de Saul? Saul perdeu seu reinado, ele desobedeceu a Deus. Faltou poder para Deus? Faltou poder para Deus, que tinha acabado de fazer grande vitória por eles na batalha. Deus tinha planos, mas os planos de Deus na vida de Saul foram frustrados.
Quando Saul foi escolhido como rei, quando Saul foi pensado do meio do povo, colocado numa posição de destaque, Deus tinha planos para a vida de Saul. Deus tinha planos para a vida dele sobre Israel. Mas os planos de Deus foram frustrados e Saul perdeu a sua posição, perdeu o seu reinado. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Não faltou poder para Deus mantê-lo como rei. Não faltou poder para Deus de dar a ele vitória. Através do poder de Deus, do Espírito de Deus, Saul foi colocado rei. Saul teve vitória na batalha. Saul começou a profetizar com os profetas. Saul estava cheio do Espírito. Mas o que faltou em Saul, irmãos? Faltou a obediência. Faltou ele obedecer a palavra de Deus. Faltou ele seguir aquilo que a palavra orienta. Deus deu a ele uma palavra: vai e faz isso. E ele não fez. E quando você desobedece, você pode ter muitos motivos para desobedecer. Saul falou que ele queria agradar o povo, que o povo queria o despojo da guerra. Saul falou que ele queria fazer uma oferta especial a Deus, ele queria sacrificar aquele gado. Saul falou que queria fazer um culto maravilhoso, especial, com tudo aquilo que ele reuniu. Mas não é isso que Deus estava querendo. Deus queria obediência. Toda vez que você segue um caminho estranho, você está em desobediência. Toda vez que você deixa de fazer o que Deus ordena, você está abrindo uma brecha. E Deus não consegue cumprir seus planos, porque você está desobedecendo a aliança. Eu queria falar sobre ciladas ocultas em forma de santidade. Números capítulo 20, nós vamos ver o 7 a 8, depois o 11 e 12, Números 20. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Diga assim: falar com a rocha. Qual foi a ordem de Deus para Moisés? Fale com a rocha. Falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Mas o que Moisés fez? Verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Eu te pergunto: saiu água da rocha? Todo mundo bebeu? Todo mundo que estava com sede ficou feliz? Sim, todo mundo ficou feliz. A congregação toda bebeu, Moisés bebeu, saiu água da rocha, glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Todo mundo achando que estava tudo bem. Aí Deus chama Moisés. Verso 12. Vem cá, Moisés, você e Arão, vem cá conversar comigo no particular. Verso 12. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. Não é glória não, irmão, é misericórdia. Eles perderam a bênção. Eles iam entrar na terra, não entraram, por causa de uma desobediência, por causa que Deus tinha falado com eles. Deus tinha falado: fala com a rocha. Mas ele foi lá e bateu na rocha com pau. O que Deus mandou fazer? Fale com a rocha. E o que Moisés fez? Feriu a rocha uma vez com a madeira, não saiu água, bateu de novo. E Deus falou assim: eu vou deixar sair água, porque senão ele vai bater o dia inteiro nessa pedra, e o povo está morrendo de sede. Eu vou deixar sair água, mas isso vai ter uma consequência. Toda vez que você desobedece, tem uma consequência na sua vida. Toda vez que você desobedece a palavra de Deus, tem uma consequência na sua vida. E eles trocaram o milagre, trocaram a terra prometida, trocaram o que Deus tinha para fazer na vida deles de grandioso e maravilhoso, trocaram por migalhas, por um copo d'água. Assim como Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilha,
sendo que Esaú era filho de Isaque. Isaque era o senhor de todas aquelas terras. Ele tinha um bando de funcionários, um bando de funcionárias. Ele tinha gados, ele tinha tudo. O dia que Esaú chegou da caçada com fome, Jacó não quis dar comida para ele. Ele podia muito bem falar: você não quer me dar? Ok, vou lá até uma das funcionárias, uma das empregadas, uma das serviçais do meu pai, porque o meu pai é dono de tudo isso aqui que pode se ver, e eu vou pedir para ela preparar uma comida para mim. Mas às vezes você troca a bênção grande por uma migalha. Por causa da desobediência, você troca um casamento maravilhoso por um sexo de 5 minutos, que às vezes nem é tão bom, fora do seu casamento. Você troca uma prosperidade que Deus tem planejado para você ficar milionário, para você ficar rico, para você abençoar seus filhos. Você troca, quando você fala assim: eu não vou dar o dízimo, eu vou guardar isso aqui para mim. Qual era o plano de Deus? Que entrasse na terra prometida. E qual foi a situação? Trocaram, porque não foram fiéis. Deus mandou dar o dízimo aonde? Aonde? Que está lá em Malaquias. Paulo falou também. Aonde que era para trazer o dízimo? A casa do tesouro. A sua igreja. Qual que é a sua igreja? Essa? Quem é dessa igreja? Então onde que você tem que dar o dízimo? Aí a pessoa fala assim: não, mas eu vou pegar e vou dar para os pobres. Não, mas eu vou pegar e vou ajudar alguém ali que está precisando ali. Não, mas eu vou pegar isso aqui e vou dar para outra igreja que está precisando comprar um banquinho. E as pessoas dizem assim: mas isso é obra de Deus, pastor. Estou pegando o meu dinheiro e dando para a obra de Deus. Deus não é capaz de ajudar aquela outra igreja? Se Deus falou que o dízimo é para dar em um lugar, por que você está dando em outro? Por que ao invés de o dízimo você está dando metade? Ou por que você está dando só quando sobra? Ah, pastor, mas eu quero ajudar a obra de Deus. Tem um irmão lá precisando, tem um pobre precisando. Dê suas ofertas. Deus deixou com você 90%. Você só deu 10%. Mas você está querendo tirar dos 10% para fazer outra coisa que Deus não mandou fazer, ou mandou para você fazer com sua oferta, e você está mudando a história. Quem te deu autoridade para mudar a Bíblia? Para escrever outra Bíblia? Traga o dízimo à casa do tesouro, mas se você não quiser, não precisa. É esse a sua Bíblia? Você está mudando. O dízimo tem um destino selado. Deus falou: eu quero que você tire 10% da sua renda e dê na sua igreja. Ponto. Por quê? Pergunta para Ele. Ele é o chefe dos crentes. Pergunta para Ele. Ah, não concordo. Dê e depois vai para lá orar e fale para Ele: não concordo. Mas obedeça. Porque a obediência à palavra de Deus mostra a sua fidelidade. A desobediência mostra a sua rebelião. E Deus falou aqui que a rebelião é como uma feitiçaria. A rebelião é igual cultuar ídolos, é igual idolatria. Deus detesta, Deus abomina. Por isso que o castigo foi tão grande. Deus falou: vocês não creem em mim. Eu falei para falar para a pedra, você foi lá e espancou a pedra. Então o dia que eu falar para você chamar a atenção de um servo, você vai espancar ele. O dia que eu falar para você abençoar seu pastor, você vai espancar ele. O dia que alguém não te cumprimentar, ou que acontecer alguma coisa que você não gosta, você vai sair da sua igreja. Isso é obediência. Pastor, mas eu quero fazer a obra de Deus. Vai, faz. Você tem 90% do seu dinheiro. Dê tudo para caridade. Zaqueu não deu metade da sua fortuna? Por que você não pode usar um pouquinho? As consequências da desobediência. Em Samuel 15, 1 Samuel 15, verso 23. Porque a rebelião é como feitiçaria. Olha as consequências que a desobediência fez. Deus expulsou Saul do trono.
Deus expulsou, anulou todas as suas promessas, toda a família de Saul foi destruída. Por que toda essa desgraça? E eu quero dizer para você que as aparências enganam, irmão. 1 Samuel 15, verso 30. Passa para frente aí. Olha só. Então disse Saul: pequei, honra-me diante dos anciãos do povo. Olha só a loucura dele. Ele pecou. O que Davi fez quando ele pecou com Batseba? Rasgou suas vestes, ficou uma semana de jejum, jogou pó de cinza na sua cabeça, orando diante de todo o povo na rua, para todo mundo ver que ele tinha pecado. Davi se expôs, Davi se humilhou. Mas olha aqui, Saul: eu pequei, profeta, vem cá e me honra diante das pessoas, para que eles vejam que eu sou o grande Saul, que eu tenho poder de pecar e Deus perdoa e nada acontece, porque eu sou diferente. Todo mundo peca e tem consequência, mas eu não, eu tenho que sair por cima. E ele diz mais: pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de todo Israel. Volta comigo para que eu adore o teu Deus. O teu Deus, o teu Deus, não é o meu. Quando você vê Saul andando do lado do profeta e adorando a Deus em frente ao povo, todo mundo deve ter pensado: nossa, que rei ungido, que rei abençoado que nós temos, que homem de Deus, que cristão fervoroso. Mas a gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que ele estava em pecado e que ele disse para Samuel: o teu Deus, não é o meu. Não era mais Deus. Saul já tinha tirado Deus do coração dele. Não foi Deus que desprezou Saul, foi Saul que desprezou Deus. Quando você desobedece, não é Deus que está pondo prova difícil na sua vida, não é Deus que está colocando situação difícil para você, não é Deus que está te apertando no canto, querendo te tirar do rebanho, não é Deus, é você que está desprezando a Deus por causa de uma migalha, por causa de uma desobediência, por causa do seu orgulho, por causa que você quer ser honrado, você quer aparecer, você quer fazer, você quer que falem no seu nome, ou quer um prazer. Saul parecia crente, mas o verso, em 1 Samuel 14, no verso 1, 1 Samuel 16, verso 14, diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Quem mandou o espírito maligno atormentar Saul? Eu quero ouvir todos falando. Quem? Quem que mandou o demônio atormentar Saul? Olha só, foi Deus. Mas Saul não parecia crente? Ele não estava adorando do lado do profeta e diante de todo Israel? Mas Deus olha o seu coração. Deus não está preocupado com as aparências. Deus não está preocupado se você pula, se você grita, se você faz isso ou faz aquilo. Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando o que tem aqui dentro. Você acha que pode desobedecer a Deus e ficar tudo bem? Você pensa igual Saul? Vou desobedecer a Deus e no final vai dar tudo certo? O que diz a palavra de Deus sobre quem desobedece? A palavra de Deus diz em Jó 31, no verso 9 a 12, que se você fica olhando a mulher do próximo, vai corroer toda a sua renda e você vai visitar a pobreza. Não tem consequência? Continua olhando a mulher do próximo. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 3,7 que se você não trata com gentileza e educação sua esposa, suas orações serão impedidas. Continua tratando mal ela. A palavra de Deus diz no Salmo 32, verso 3, que se você guarda rancor e mágoa e não perdoa as pessoas, você vai ser coberto de doenças e chagas, e os seus ossos vão secar, e dores virão sobre você. Prepara para ter doença. Não, mas eu não vou largar.
a mágoa, porque me magoaram. Eu vou ser agora uma pessoa amargurada o resto da vida. Vai, continua desobedecendo a Deus. Não, eu não vou perdoar meu marido, eu não vou perdoar minha esposa, porque o que ela fez comigo, sim, foi grave, foi. Tem gente que teve problema grave na vida, tem gente que foi violentada, tem gente que teve um assalto, perdeu tudo, tem gente que teve um acidente, perdeu a perna, tem gente que teve muita situação difícil na vida, sim. Mas Deus quer mostrar para você, como aquele cego. Por que ele nasceu cego, Jesus? Jesus falou, para que se manifeste nele a glória de Deus. Porque todo mundo tem problema. Olha para o seu lado e veja, todo mundo aqui tem problema, todo mundo tem situação difícil. Mas o meu problema é maior. Vamos ver se o seu problema é maior. Quando a minha mãe, que tinha Parkinson, foi morar num residencial de idosos, eu comecei a ver o problema maior. Porque tinha gente, enquanto ela andava, que nem andava. Tinha gente, enquanto ela comia, que não comia mais. E tinha gente, enquanto ela tinha os remédios, medicamentos, que não tinha nada disso. Pare de achar que você é a única pessoa do universo e que Deus tem que ficar girando ao seu redor. Porque muitas vezes aquilo que você está mais querendo que saia da sua vida, foi Deus que mandou o demônio atormentar Saul. Porque Deus falou, é a única esperança para esse homem que me desprezou, que me arrancou do seu coração, que teve a coragem de dizer para o profeta que eu sou o Deus do profeta e não dele. A única esperança é que um demônio atormente ele, para ver se ele se arrepende. E nem assim Saul se arrependeu. Antes ele começou a caçar Davi e matou todos os sacerdotes de uma cidade. Na sua obstinação, na sua loucura, para provar que ele era mais poderoso. Mateus capítulo 6, Jesus falou que se você não perdoar o próximo, Deus não vai perdoar as suas ofensas. Josué capítulo 24, no verso 20, e também Deuteronômio 1:28 fala que se você deixar de servir a Deus para servir outros deuses, virão maldições e destruirão sua vida. Vai lá rezar com o padre, vai lá rezar para as estátuas, vai lá no centro espírita, tem um outdoor aí na cidade falando que o Dr. Fritz está operando. Vai lá, escondido. Para todas as questões, sempre você vai ter alguém dizendo para você assim: Ed, qual que é o problema, Ed? Qual que é o problema de eu ir lá receber no centro espírita? Eu estou indo buscar Deus, Ed. Estou indo com o meu coração sincero. Qual que é o problema? Sempre vai ter alguém, irmão, na sua ignorância, falando isso para você. Não tem problema nenhum. Pode fazer tudo do jeito que você quiser, que no fim vai dar tudo certo. Todo mundo vai para o céu. Será? Será que você está cercado de boas amizades que voltam você para a palavra de Deus? Ou será que você está cercado de pessoas falando coisas que você gosta de ouvir? Houve um grande sacerdote na Rússia que era conselheiro dos czars, do czar, na verdade, Rasputin. E ele era tido como um homem de Deus. E ele fazia as maiores festas de orgia, tudo pelado, um monte de homem, um monte de mulher, aquela confusão toda. E perguntaram para ele: por que você faz isso? Você é sacerdote, você está aqui aconselhando o czar em nome de Deus. Ele falou assim: como Deus vai me perdoar se eu não pecar? Sempre que você quiser fazer coisa errada, você vai encontrar alguém que te apoia. Sempre que você quiser fazer o contrário da Bíblia, você vai encontrar uma religião que te apoia. Sempre que você quiser fazer alguma coisa em desobediência a Deus, você vai encontrar alguém dentro da sua casa, dentro da igreja, que se diz crente, que vai te apoiar. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que no meio das ovelhas, Satanás colocou lobo vestido de ovelha. A palavra de Deus fala na parábola que Jesus disse que o homem foi lá e plantou trigo, e à noite, quem atua de noite nas trevas? É o diabo. À noite,
o seu inimigo, que é o adversário, que é Satanás, foi lá e semeou no meio do trigo, semeou o joio. Sempre vai ter alguém que te apoia nas coisas erradas. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quando Jairo, o sacerdote, estava com a sua filha morta dentro de casa, morrendo, chamou Jesus para ir na casa dele orar por ela. No meio do caminho, chegaram quem? Os amigos de Jairo. Sim ou não? Quem lembra dessa história? Chegaram os amigos de Jairo. E o que eles disseram para Jairo? Sua filha morreu, não aborrece mais o mestre, vão lá chorar comigo. Você lembra de Aminon, filho de Davi, que gostava de uma irmã, de uma meia-irmã Tamar? Ele tinha um amigo que falou para ele todo o plano de Satanás para estuprar a irmã. Vai lá, Aminon, finge que você está doente, pede para ela fazer comida, manda fechar a porta, e aí você ataca ela. Amigos, muito amigos. E eu te pergunto agora, irmão e irmã, que está aqui no dia da ceia, quem são seus amigos? São as pessoas que te cercam, que te influenciam. Eles estão te levando a buscar essa palavra, ou eles estão te levando a desobedecer essa palavra? Porque eu te mostro a palavra, a pura, verdadeira palavra de Deus que nós pregamos. Hebreus 10, 25, não deixe de congregar. E quantos amigos nós temos que falam para você, não precisa congregar toda semana não, que isso, a igreja está muito radical, aquele pastor lá de São Paulo, ele é muito radical, vai uma vez por mês, tá bom. Quantas pessoas você tem, que se você chegar e falar, irmão, eu estou precisando pagar meu dízimo, ele vai falar, faz isso mesmo, porque isso é de Deus. Quantos que vão falar, calma, não exagera, você está sendo muito fanático, isso é coisa do Antigo Testamento. Mas eu te mostro no Novo Testamento, Jesus falando de dízimo. Não, mas isso aí é um assunto polêmico. Deus mandava o demônio atormentar Saul. E eu te pergunto, por que o demônio não entrou em Saul? Por que o demônio não matou Saul? Por que o demônio não levou outros demônios para atormentar Saul? Porque Deus não queria prejudicar Saul. Deus queria que Saul caísse na real e se arrependesse dos seus pecados. Deus queria que Saul, assim como quer você, quer eu, se arrependa dos seus maus comportamentos, de chegar atrasado, de falar mentira, de ser grosseiro com o irmão, de tratar mal os seus familiares. Porque às vezes a pessoa trata bem o cliente, trata bem o patrão, trata bem as pessoas no supermercado, e chega em casa, vira um dragão, só cospe fogo, só tem palavra ruim, só tem mau humor, e cada hora é uma desculpa, eu estou com fome, eu estou cansado, eu estou com sono, me aborreceram. Sim, mas eu te pergunto, quem não vive isso? Quem que não vive essas coisas em algum momento do dia, ou da vida, ou da semana? Quem que não tem momentos de fome? Quem que não tem momentos de dor? Quem que não tem momentos de perturbação no serviço? Se você for levar o que você está dizendo para mim, todo mundo aqui ia ser um monte de dragão, ninguém ia ser gentil com ninguém, ia todo mundo se matar. Mas você sabe, não sabe? Você sabe que você tem que mudar o seu comportamento, mas você não quer. Igual Saul, ele sabia o caminho do perdão de Deus, porque nós lemos Samuel 15, nós lemos Samuel 16, mas se você ler Samuel 13, o que aconteceu em Gilgal? Saul foi lá, passou na frente do profeta, ofereceu o sacrifício errado que não podia fazer. Deus perdoou Saul. Saul já conhecia o perdão de Deus. Só que o perdão de Deus, as bênçãos de Deus, tirá-lo do meio do povo e colocá-lo como rei, não foi suficiente para Saul.
E tem pessoas que não são suficientes. Deus pode te dar uma coisa, Deus pode te dar outra, e a pessoa continua achando que Deus está devendo. Continua usando isso como desculpa para tratar mal os outros, para desobedecer a Deus, para não vir no culto, chega atrasado, fica comportamento errado em casa, na rua. Saul foi adorar, olha só, parecia um crente, não parecia? Do lado do profeta, adorando, olha que beleza. Repetir rituais religiosos não vai salvar você, porque a conversão tem que ser dentro do seu coração. Jesus falou isso para Pedro: Pedro, o dia que você se converter de verdade, você vai entender muita coisa que você não entende hoje. A meia oferta Deus não vai aceitar, porque a palavra de Deus diz lá em Levítico 22, verso 20: não traga para mim ovelha manca, defeituosa, aleijada, porque eu não vou aceitar. E nós queremos que Deus aceite, queremos que Ele obedecer só naquilo que nos agrada. Tem gente colocando condições para obedecer a Deus. Ah, pastor, quando eu senti no meu coração. Quem é o seu coração acima de Deus? Na Bíblia tem um texto, irmão, acho que você não está lendo. Tem um texto lá em Isaías, falando de Satanás. E Deus falou: você quis colocar o seu coração acima de mim. E deu ruim, hein? Deu ruim. Não vai por esse caminho, não. Nós temos 740 membros na nossa igreja. Cadê o resto? Temos 300 cadeiras. Cadê? Eu não sei onde eles estão. E eu não consigo dar 740 telefonemas toda semana. Eu não sei. E eu não sei o que estão fazendo. E eu não sei se vão para o céu. Pastor, como é que você fala uma coisa dessa? Eu não sei. Porque quando você começa a desobedecer a Deus, você sai do caminho. A Bíblia fala que pelos seus frutos eu vou te conhecer. É pelo seu fruto. Se o seu fruto é podre, o que eu posso pensar de você? Quando Deus falou com Caim que não queria aceitar a oferta dele, presta atenção. Tinha algum problema nas primícias dos frutos da terra? Caim pegou as primícias das plantações dele, as primícias do trigo, as primícias da cevada, as primícias das tâmaras. Eu não sei qual foi a oferta, a Bíblia não fala, mas naquela época, naquele lugar, eles plantam isso. Ele pegou as primícias. Imagina as primícias da tâmara. Deviam ser as tâmaras mais doces, igual mel. Mas Deus não estava rejeitando a oferta, Deus estava rejeitando o ofertante. Deus estava vendo o coração de Caim. E Deus viu a maldade no coração dele e falou: você tem que dominar isso aí, porque isso aí vai acabar com você. Você tem que dominar. Não adianta você ficar orando e pedindo a Deus um milagre se você não faz a sua parte. A parte da fidelidade, a parte da busca de Deus. Quando eu sentir no coração, eu farei. Quando eu terminar a faculdade, eu vou servir a Deus. Quando eu ganhar tanto de dinheiro, eu vou servir a Deus. Eu vou chegar para o pastor e vou falar que eu vou para o ministério. Gente, eu já ouvi gente falando isso para mim quantas vezes. Pastor, o dia que eu aposentar, você pode escrever meu nome que eu vou te ajudar no ministério. Estou esperando até hoje. A pessoa já aposentou, já arrumou outro emprego, já morreu. Sei lá, ela com Deus agora. Primeiro eu vou agradar alguém, depois eu vou me agradar, depois eu vou fazer tudo o que eu quero, aí eu venho te servir, Jesus. E Jesus falou: espera aí que não funciona assim não, meu irmão. Lucas 9, 59, está aí? Lucas 9, 59. A outro disse Jesus: segue-me. Quem aqui já teve um chamado de Deus? Todo mundo
Jesus não falou para você, ide pelo mundo e pregar o evangelho? Esse chamado é para quem? É para quem? É para todos. Paulo falou na palavra de Deus, ungido pelo Senhor, orai sem cessar. O chamado de oração é para quem? A palavra de Deus fala, medita na palavra dia e noite para que você seja bem sucedido e prospere em todos os seus caminhos. Ler a Bíblia é para quem? Edifica a minha igreja, faça parte do corpo de Cristo, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus, dê o seu dom para a igreja. Para quem que Deus falou isso? Uai, quem aqui tem um chamado? Todo mundo, olha que bonito, agora ficou bonito. Ele disse ao homem, segue-me. Ele porém respondeu, permite primeiro que eu vá sepultar meu pai. Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Você quer sepultar seu pai? Não tem problema, pode ir, vai. Mas vai com outra cabeça. Não vai falando assim, primeiro o mundo, depois Deus. Primeiro o mundo, depois a igreja. Primeiro o mundo, depois o Senhor. Não, vai lá sepultar seu pai, não tem problema nenhum. Mas vai com outra cabeça. Vai lá pensando em pregar o reino de Deus. Vai lá e evangeliza aquele povo todo. Vai lá e faz uma oração. Vai lá e fala a palavra de Deus, lê um versículo. Vai lá e mostra para eles que existe um Deus, existe um céu, existe uma vida eterna. Jesus não falou, não vai sepultar seu pai. Está doido? Jesus nunca ia falar isso. Momento de dor. Ele nos mandou o Espírito Santo, que é o Consolador. Como é que Jesus manda o Consolador e depois vai mandar você passar a dor sem sepultar seu pai? Mas Jesus está dizendo, vai sepultar seu pai, mas vai e prega a palavra de Deus por onde você andar. O que está faltando para você é isso, é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus em primeiro lugar. E ele continua, verso 61, outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir os da minha casa. Jesus replicou, ninguém tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Por que que ele falou isso? Porque o cara usou uma palavrinha-chave aqui. Ele disse, deixa primeiro eu fazer outra coisa. E Jesus falou o que lá em João 6,33? Buscai primeiro. Então você está começando a entender o que Jesus quis dizer? Jesus não está falando para você deixar de sepultar seu pai. Jesus não está falando para você deixar de despedir das pessoas da sua casa. Jesus está falando, olha, muda aqui dentro da sua cabeça. A sua obediência a Deus tem que vir primeiro. Tem que vir primeiro. Vai e prega. Deus está falando com a sua igreja. E eu queria falar para você que Deus falou comigo hoje. Você vai continuar desobedecendo a Deus até quando? Hoje é dia de ceia. Você vai continuar adiando esse negócio que você sabe que tem que fazer. Você sabe que tem que fazer. E você vai continuar adiando. Até quando? E Deus falou comigo sobre isso hoje. Pastor, onde que eu estou desobedecendo? Volta ao primeiro amor. Aquela paixão por Deus, por conhecer a Deus, por servir a Deus, por agradecer o que você tem. O soldado não escolhe, o soldado obedece. O soldado não troca a escala de serviço por outros compromissos. O soldado não fica tristezinho e abandona o quartel quando alguém fala com ele de uma maneira que ele não gosta. Irmão, nós temos que crescer, porque do mesmo jeito que Deus mandou Satanás atormentar Saul, você acha que Deus não pode usar alguém para te atormentar aqui dentro?
Eu não trouxe o diabo para cá hoje não. Se ele veio com alguém aí. Não foi comigo não. Mas você acha que Deus não pode usar uma pessoa da sua casa para te falar uma palavra dura? Você acha que Deus não pode usar uma pessoa da própria igreja para fazer algo que te incomoda, que te distrata? Porque não temos aqui só pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. E quando isso acontecer, você vai abandonar a igreja? Você vai abandonar o seu ministério? Você vai abandonar a sua fé? Ou você acha que a outra igreja lá em cima é tudo perfeito? A outra igreja lá do outro lado da rua é tudo perfeito? É Deus que manda o demônio nos perturbar. Você sabe que o demônio pode usar a sua sogra, não sabe? E usa com muita frequência, inclusive. Será que ele só usa a sogra? O demônio não usa o seu cônjuge? O demônio não usa uma pessoa da sua amizade? O demônio não usa o seu pastor? Ou eu sou perfeito? Eu nunca vou esquecer de fazer nada. Outro dia programamos um jantar de casais. Aí vem alguém e falou para mim: pastor, você tem que vigiar, toma cuidado, porque você está gastando dinheiro com os casais e tem outros ministérios que vão reclamar. Eu falei: pelo amor de Deus, onde eu estou? Até para fazer o bem eu levo pancada. Dentro da igreja é assim. Mas tudo isso é para experimentar o seu coração. E sabe o que eu entendi dessa fala? Eu não fiquei chateado com alguém que reclamou, não. Com outro ministério que está com ciúme. Eu pensei: Deus, me ajuda a ser justo com todo mundo. Me ajuda a ser mais esperto, mais inteligente, mais sábio, mais trabalhador. Me ajuda. Acelera meu pedido desse ano. Número 1, colocar líderes em cada ministério da igreja. Eu já tenho a lista. E nós vamos fazer uma reunião segunda-feira que vem. Não essa agora, que é aniversário da nossa irmã. Eu vou estar lá no culto, na casa dela. Mas na outra semana, nós vamos reunir os líderes de cada ministério que Deus foi colocando no meu coração, que eu consultei os pastores do nosso conselho, e todos aprovaram, e nós vamos chamá-los para uma reunião, e eu vou fazer um desafio. Nós vamos criar aqui na igreja uma tropa de elite, líderes de cada ministério. Vai ter líderes que serão homens e mulheres de Deus, que vão botar fogo no paiol do diabo. O diabo vai andar piano agora, porque agora ele achou que ia derrubar um, agora multiplicou e vai ter 20. Vai ter 20 Waterson, 20 Alessandra nessa igreja. E esse é só o começo, porque tem que ter 20 Christian, 20 Anderson, 20 Marcos, 20 Natália, 20 Lucimara, 20 Gracinha, e vamos multiplicando, 20 Vanderlei, e vamos multiplicando. E vamos multiplicando. E quando ele acha que matou um, nasce 10. Porque só assim nós vamos cumprir o chamado de Deus. Porque tem gente da sua família que você ama, que se morrer hoje vai para o inferno. E quem está lá na sua casa para salvar essa vida é você. Tem gente no seu trabalho que você ama, que se morrer hoje vai para o inferno. E quem Deus colocou lá para influenciar e ser luz nessa vida é você. O soldado está sempre disponível. Quando ele vai sepultar o pai, quando ele vai despedir da família, quando ele vai trabalhar, quando ele vai no supermercado, o soldado tem que estar sempre disponível. Semana passada eu peguei o ônibus daqui, fui para Belo Horizonte, que eu tinha um trabalho, deixei o carro com a Alessandra. Porque o melhor carro sempre é da esposa. Eu fui de ônibus. Não tem nada contra ônibus, pelo contrário, até luxuoso demais, fiquei surpreso. Porque eu não tenho costume de andar de ônibus, eu ando pouco de ônibus. Já andei muito, agora eu ando pouco. Já semeei as minhas sementes. Quando eu ia para a faculdade, eu andava 4 horas de ônibus todos os dias. 2 para ir, 2 para voltar. E pedia a Deus para não ter trânsito, porque senão era mais de 2. Um amigo meu, uma vez fez a conta. Ele fazia faculdade de farmácia. Ele morava em frente à minha casa, na mesma rua, na USP também. Ele fazia farmácia, eu fazia veterinária. Ele fez uma conta. Por ano, eu e ele, ficávamos dentro de um ônibus 2 meses.
Se somasse as horas que a gente pegava ônibus, durante o ano, eu ficava 2 meses inteirinho dentro do ônibus. Então, se você pega ônibus, não fica triste não, porque eu acho que eu já peguei mais ônibus que todo mundo aqui. Ou estou na lista ali dos primeiros. Mais uma vez, Deus falando comigo sobre isso. Peguei o ônibus, fui para Belo Horizonte. Cheguei lá, peguei um Uber para ir para minha casa. Quando eu peguei o Uber, eu pensando nisso. Onde você for, prega a palavra de Deus. Onde você for, prega a palavra de Deus. Onde você for, prega a palavra de Deus. E eu pensando nisso, peguei o Uber. Sentei lá e o homem começou a falar. Contou toda a história dele, a vida dele, era profissional de vendas, por isso que fala muito, né? E aí perdeu o emprego, aí agora trabalhava com Uber, mas já estava arrumando outro emprego e estava buscando resolver os problemas da vida dele. E quando ele deixou em casa, eu falei, eu posso orar por você? Ele assustou, ele não esperava, e ele olhou para mim, e o olho dele encheu d'água. Ele falou, pode sim. Desligou o carro, baixou a cabeça, ele tinha um pano, tirou, abaixou a cabeça, em reverência, e falou, pode orar por mim sim. Porque às vezes o ímpio tem mais reverência a Deus do que o crente. Às vezes o ímpio tem mais respeito a Deus do que o crente. Outro dia tem uma irmã aqui na frente que trouxe uma amiga no culto, que nunca entrou numa igreja evangélica. Ela chegou aqui 6:45, porque ela falou que ela nunca chega atrasada nos compromissos. Às vezes, irmãos, a gente não está vendo, e o diabo está roubando de você a bênção nessas coisas, porque você está dando ovelha manca, é só a patinha quebrada, é só o pescoço quebrado, só faltando uma orelha. E Deus falou, não é isso que eu quero de você, eu quero mais. Você pode dar mais, você tem mais para dar, você é melhor do que isso. Você é muito melhor do que isso. Na verdade, você é muito melhor do que você imagina. Porque se você deixar Deus agir na sua vida e começar a se dedicar a ser uma pessoa de caráter, obediente, um exemplo aqui dentro, ninguém te segura. E tudo que você pedir a Deus, Ele faz na hora. Porque do jeito que você obedece, Ele também vai fazer para você. Do jeito que você é fiel, Ele também vai ser fiel. Do jeito que você dedica a Ele, Ele vai dedicar a você. E Ele vai abrir as portas e os céus para te dar tudo que você precisa. Quando você fizer tudo o que Ele pede, Ele também vai fazer tudo que você pede. Quando você der tudo para Ele, Ele também vai dar tudo para você. E eu fiz um voto com Deus, alguns na minha vida, e um deles eu fiz, para que ela nunca precise pegar ônibus. E eu estou cumprindo, já tem 32 anos. Se você for fiel a Deus, você vai conseguir coisas que você nem imagina. Deus endureceu o coração do faraó. Pense nisso. Foi Deus que endureceu. Deus também mandou o demônio atormentar Saul. Por que Deus endureceu o coração de faraó? Por que Deus não amoleceu o coração dele? Na primeira praga já podia soltar todo mundo e ir para o deserto. Porque Deus tinha uma obra no coração daquele povo. Deus tem uma obra no seu coração, e a obediência que você deve a Deus é para provar você, é para melhorar você, é para aperfeiçoar você, é para arrancar as coisas ruins que tem dentro do seu coração, arrancar as maldades que tem dentro do seu coração, os vícios, os hábitos ruins, as palavras ruins, os comportamentos errados. Deus precisa que você passe por essa faxina para que você entre no reino dos céus. Pastor, mas eu quero entrar que nem aquele criminoso na cruz. Ele não precisou fazer nada e foi para o céu. Então sobe na cruz. Se você quiser, a gente mata aqui agora. Pega lá uma panela bem pesada, dá uma panelada na sua cabeça, pronto. Você vai direto para o céu, você não precisa fazer nada. Não, pastor, eu não quero morrer. Então, se você quer viver nessa terra, você tem que viver igual um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Você quer viver nessa terra? Então você tem que viver
de modo digno de um crente. E para finalizar, eu quero falar mais uma coisa. Não vou falar tudo não, tá? Mas eu vou falar isso. Tem gente que vem para a igreja e sem saber, entra no ministério do teatro. Sabia, pastora? Jesus falou com raiva contra os hipócritas, fariseus hipócritas, atores e atrizes que fingiam ser uma coisa que não eram. E tem muita gente que entra para a igreja dizendo que ama a Deus e de repente se transforma no ministério de teatro e vive fingindo. Tem crente que finge que é uma árvore, pastor. Vive paralisado. A vida não melhora, a vida cristã não anda, nunca lê uma Bíblia, nunca ora, nunca prospera, nunca muda nada. Paralisado, está fingindo que é uma árvore. No teatro da vida é uma árvore. Tem crente que finge que é burro. Sabia, pastor? Finge que é burra. A mulher estuda, termina a escola, é mãe, casa, trabalha na empresa, ganha prêmio, é uma bênção lá fora. Chega aqui dentro, pastor, finge que é burra, finge que é burro. Ai, não sei orar, não sei ler a Bíblia, não sei nada. Tadinho, tadinha. Eu fico até com pena. E o diabo rindo, porque lá fora a pessoa sabe tudo, sabe todas as coisas, passou na escola em primeiro lugar, ciências, matemática, física, química, biologia, mas aqui não sabe ler um versículo por dia. Finge que é surdo, irmãos. Tem crente que finge que é surdo. A gente prega a palavra, entra por aqui, sai por ali. Ó, essa palavra aqui é para Sara. Não é para mim não, é para Sara. Essa outra palavra também é para Sara. Essa aqui, essa é para o Christian. Nunca é para ele, nunca é para ela. Finge, outros fingem que são pobres. Sabia, Lucimara? Pastora Lucimara? Tem irmão que vai para a igreja, irmã que vai para a igreja no teatro, finge que é pobre. A pessoa tem dinheiro, tem casa, tem tudo, mas para dar um dízimo, não, nunca tem dinheiro, nunca tem nada. Levanta oferta, não dá nada. Eu tenho medo até de chegar perto da pessoa e o escorpião pular do bolso em mim. Vocês sabem lá em Apocalipse 15 quem que é o escorpião, né? Lê lá depois, você vai ver o desenho da locusta, Satanás, que é o escorpião, com o rabo do escorpião, cabeça de cavalo. Depois você olha lá, o que está no seu bolso. Cuidado, hein? Tem outros que fingem, pastor Christian, que a igreja não é deles. É membro da igreja, é batizado na igreja, vem aqui na igreja e finge que a igreja não é dele. Não, não é minha não. Tudo que tem para arrumar é dever dos outros, não é meu dever, porque a igreja não é minha. É você que tem que fazer, Christian. É o Ed que tem que fazer, não sou eu. Tem outros irmãos que fingem que são Deus. Está acima de tudo e de todos. Olha os defeitos, critica. Porque tem uma igreja em São Paulo que a bateria não é assim não, viu? O baterista, cadê o baterista? Levanta a mão aí para o baterista. Foi para casa? Está amarrado, em nome de Jesus, cadê o baterista aí? Levanta a mão aí, está lá no fundo. Porque lá na igreja que eu fui, não sei onde, lá no Paraná, viu, baterista? É diferente, viu? Eu estou te olhando aqui de cima, porque eu sou Deus. Estou no teatro, representando Deus. Mas você olha para a vida dessa pessoa e ela não faz nada para ajudar ministério nenhum, mas adora colocar crítica nos outros. O que aconteceu quando Jesus veio? Ele condenou os fariseus hipócritas.
Ele falou: olha, vocês fingem que não sabem de onde eu vim? Vocês fingem que não sabem na Bíblia as profecias que falam a meu respeito? Vocês fingem que esses sinais que eu faço não são de Deus? Vocês fingem que a palavra que eu digo não está escrita no Antigo Testamento? Vocês fingem que eu não sei que o que vocês estão fazendo está errado? Vocês estão fingindo? E até quando você vai fingir? Hoje é dia de ceia. Até quando você vai ficar fingindo? A viúva deu o seu pão para o profeta, sim ou não? Sim ou não? Pedro, o que aconteceu com ele quando ele lançou a rede do outro lado? Pescou um monte de peixes. O que aconteceu quando Naamã obedeceu e foi lá e deu 7 mergulhos no Rio Jordão? Foi curado. E o que vai acontecer com você? Quando você sair daqui hoje, alimentado pela ceia de Deus, e tomar decisão, e falar assim: eu vou mudar algumas coisas na minha vida. O que vai acontecer com você? Porque o que você tem de bom está bom, mas aquilo que você sabe que Deus está te pedindo para mudar, você precisa mudar. E eu quero orar com você, porque o poder está na obediência. Diga: o poder está na obediência. O que faltou para Saul foi obedecer a Deus. O que faltou para Judas foi obedecer a Deus. Ou você acha que Jesus não ia perdoá-lo? Jesus perdoou Pedro. Jesus perdoou os apóstolos, os discípulos que largaram ele sozinho na cruz. Por que não ia perdoar Judas? Mas quando você decide obedecer, ninguém vai segurar você.